Assim como o princípio hermético nos ensina, como acima, tão abaixo, como dentro, tão fora, essa antiga verdade, expressa no tablet da Esmeralda, nos convida a olhar além das aparências e perceber que o microcosmo e o macrocosmo são reflexos um do outro, duas faces da mesma realidade universal. A mesma inteligência que forma as estrelas também estrutura os átomos dentro de nossos corpos. Hoje, mergulharemos na profundidade dessa lei universal e exploraremos como ela se conecta com descobertas científicas modernas e a sabedoria milenar de místicos e filósofos. Mais do que isso, veremos como esse princípio pode ser aplicado em nossas vidas para nos tornarmos seres mais conscientes e integrados. Conhecida como o princípio de correspondência, essa lei sustenta que toda a realidade é estruturada de forma fractal. Tudo no universo está conectado e cada parte reflete o todo. Por exemplo, as células do nosso corpo carregam o mesmo código genético que constitui o organismo inteiro. Da mesma forma, o movimento das galáxias espelha o movimento dos elétrons ao redor do núcleo atômico, provando que as leis universais se aplicam tanto em escalas cósmicas quanto subatômicas. O princípio de correspondência nos ensina a ver o universo como um espelho. Se queremos compreender a realidade, devemos primeiro nos observar. Assim como o macrocosmo influencia o microcosmo, nosso estado interno molda o mundo externo. Esse ensinamento nos dá uma chave poderosa. Ao transformar o que está dentro, transformamos também o que está fora. De uma perspectiva espiritual, como acima, assim abaixo, nos leva a compreender a unidade de todas as coisas. Jesus Cristo expressou essa ideia ao afirmar: o reino de Deus está dentro de você. Lucas 17:21. Assim como o cosmos contém o potencial para tudo, o ser humano carrega em si a semente do divino. A mente humana é tanto um observador quanto uma criação do universo. Como sugere a filosofia hermética, cada pessoa é um microcosmo, um pequeno universo que, ao expandir-se, se alinha ao macrocosmo. Esse princípio revela a importância de cuidar da mente, dos pensamentos e das emoções. Ao cuidarmos do que está dentro de nós, influenciamos positivamente o mundo ao nosso redor. Plotino, filósofo neoplatônico, afirmou: quanto mais um homem se conhece, mais ele conhece o universo e o que está além dele. Esse pensamento ecoa o princípio hermético. Para entender o cosmos, devemos primeiro explorar o universo dentro de nós. As tradições espirituais ensinam que nosso estado interno, pensamentos, emoções e crenças, atua como uma lente através da qual percebemos o mundo externo. Se estamos em paz, vemos o mundo com paz. Se estamos em conflito, o mundo ao nosso redor reflete desarmonia. Essa perspectiva demonstra que as barreiras entre o eu e o outro, ou entre o homem e o universo, são ilusórias. Somos parte de um todo maior, e nosso universo interno está sempre interagindo com o externo. Para os místicos, compreender o que está acima e o que está abaixo é reconhecer que tudo no cosmos também existe em potencial dentro de nós. Carl Jung, psicólogo e estudioso do simbolismo, descreveu o inconsciente pessoal como um reflexo do inconsciente coletivo, um reservatório de arquétipos universais que moldam nossas experiências. Assim como o cosmos está em constante transformação, o universo interior de cada ser humano também é dinâmico. Explorar esse universo interno nos conecta não apenas com aspectos de nós mesmos, mas também com forças arquetípicas e verdades universais. A jornada espiritual, portanto, é um caminho de retorno ao centro universal dentro de nós. O princípio de correspondência não só afirma a conexão entre o macrocosmo e o microcosmo, como também sugere uma integração entre espírito e matéria, entre ser e fazer, entre o interno e o externo. Paracelso, grande alquimista e filósofo, ensinou que a compreensão de si mesmo é o primeiro passo para a compreensão do todo. Para os alquimistas,
O objetivo final era a união com o inteiro, a transmutação de medos, dúvidas e limitações em sabedoria, paz e autoconhecimento. Esse processo alquímico simboliza a harmonização do que está acima com o que está abaixo e a fusão entre matéria e espírito. O princípio de correspondência nos convida a enxergar o universo como uma rede de planos e dimensões interconectadas. Ele sugere que tudo o que ocorre em um nível de realidade tem reflexos e paralelos em outros níveis. No contexto da dualidade entre espírito e matéria, essa lei hermética nos lembra que, apesar de parecerem opostos, eles são manifestações de uma mesma essência. O mundo material é, na verdade, uma expressão das forças sutis e das energias do plano espiritual, como sombras projetadas por uma luz maior. Compreender esse princípio nos permite aplicar essa sabedoria em nossa vida diária. Quando transformamos nosso mundo interno, influenciamos diretamente o externo, criando harmonia entre as duas dimensões. Assim, tornamo-nos co-criadores conscientes de nossa realidade, refletindo o equilíbrio do cosmos em nossas ações e pensamentos. Essa jornada para integrar o que está acima com o que está abaixo é, no fundo, um retorno ao nosso centro, um processo de despertar para nossa verdadeira essência e nossa conexão com o todo universal. Dando continuidade à exploração do princípio de correspondência, aprofundamos agora a ideia de que o espírito é o plano original ou causal, de onde todas as ideias e energias emergem. A matéria, por sua vez, é uma projeção desse plano, formada em conformidade com leis invisíveis e padrões espirituais. Podemos imaginar o espírito como a fonte e a matéria como a imagem refletida por essa fonte. Assim como uma estátua nasce de uma ideia, a matéria só existe como resultado da presença e do movimento dessa energia espiritual subjacente. Com isso, percebemos que qualquer transformação no mundo material começa, em primeiro lugar, no plano espiritual, seja por meio de intenção, visão ou pensamento. Para compreender essa relação, basta observar a natureza. O DNA, por exemplo, é invisível ao olho nu, mas contém todas as informações necessárias para a formação do organismo físico. Esse exemplo reflete perfeitamente a correspondência entre o espírito como fonte de informação e energia e a matéria como sua expressão visível. Ao alinhar nossa mente e intenções com as leis espirituais, podemos influenciar a realidade material de maneira harmônica. No entanto, isso não significa controlar ou manipular o mundo físico, mas sim sincronizar-se com ele. Esse processo começa no plano espiritual, onde crenças, pensamentos e emoções moldam a realidade externa. Alguém buscando prosperidade, por exemplo, pode nutrir padrões mentais de gratidão e confiança, permitindo que a abundância se manifeste gradualmente no plano material. A vida, portanto, é uma dança contínua entre espírito e matéria. E a verdadeira alquimia reside em integrar os dois. Esse equilíbrio implica reconhecer que cada experiência material reflete um aspecto espiritual e que cada insight espiritual pode ser vivido e expressado na matéria. Práticas como meditação e introspecção fortalecem essa conexão, criando uma base sólida para uma vida prática e significativa. O princípio de correspondência nos lembra que a separação entre espírito e matéria é, na verdade, uma ilusão criada pela nossa percepção limitada. Ambos são expressões da mesma essência universal. Assim como a luz, atravessando um prisma, se divide em cores distintas, o espírito se manifesta na matéria sem perder sua natureza original. Essa compreensão oferece uma profunda liberdade espiritual, permitindo-nos honrar a vida física enquanto vivemos em sintonia com o plano espiritual.
O objetivo não é escapar da matéria, mas transcender sua ilusão e reconhecer sua conexão com o divino. O princípio hermético, como acima, tão abaixo, também se reflete claramente nos fenômenos naturais. Observamos na natureza que as mesmas estruturas e padrões encontrados em escalas microscópicas se repetem em dimensões cósmicas. Essa correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo não é apenas simbólica, ela está impressa nos padrões fundamentais que governam a matéria e a energia. Um dos exemplos mais fascinantes é o dos fractais, formas geométricas que se repetem em diferentes escalas. A geometria fractal demonstra que os mesmos padrões estruturam tanto o universo imenso quanto as menores partículas. Por exemplo, o crescimento de uma samambaia ou a formação de galáxias espirais refletem esses padrões universais. Além disso, ciclos biológicos, como os ritmos das células e a rotação planetária, revelam que o princípio de correspondência é um código subjacente a todos os processos vitais. Essa semelhança também aparece na estrutura dos átomos e sistemas solares. O núcleo atômico, com elétrons girando ao seu redor, espelha a configuração de um sistema planetário orbitando uma estrela. Essa semelhança levou cientistas e místicos a sugerirem que a estrutura do universo pode ser holográfica e repetitiva, com padrões que ecoam em escalas diferentes. Essa visão revela um cosmos ordenado, onde o micro e o macro estão interligados. Pitágoras, filósofo e matemático, acreditava que os números eram os princípios fundamentais de todas as coisas. Ele sugeriu que a realidade é estruturada por princípios matemáticos e geométricos, aplicáveis tanto às galáxias quanto às partículas subatômicas. No campo da consciência, o físico David Bohm propôs a teoria do holograma universal, afirmando que a realidade é uma totalidade indivisível, onde cada parte contém o todo. Em outras palavras, o que acontece em um nível afeta todos os outros níveis, refletindo a ideia hermética de interconexão. Benoit Mandelbrot, matemático responsável pela descoberta dos fractais, também mostrou como esses padrões são características fundamentais de diversos sistemas. Quando olhamos para o universo com essa perspectiva fractal, cada parte parece ser uma versão menor do todo. Essa visão unificada nos convida a considerar que nossa jornada espiritual é um reflexo do universo em expansão. Transformar nosso mundo interno, alinhando pensamentos e emoções com princípios espirituais, é o caminho para moldar nossa realidade externa de forma harmoniosa. Ao aplicarmos o princípio de correspondência em nossas vidas, aprendemos a ver a matéria como uma extensão do espírito e a reconhecer nossa capacidade de co-criar com o universo. Essa sabedoria nos transforma em agentes conscientes de mudanças, capazes de refletir a ordem cósmica em nossas ações diárias e encontrar significado em cada aspecto da existência. Seguindo adiante em nossa investigação sobre o princípio de correspondência, aprofundamos agora como ele se aplica à vida prática, mostrando que, como acima, assim abaixo, não é apenas uma metáfora filosófica, mas um fenômeno observável no mundo natural e no comportamento humano. A lei de correspondência nos ensina que o mundo externo, nossa saúde, aparência física e resultados, é um reflexo direto do nosso mundo interno, crenças, intenções e, sobretudo, hábitos diários. Cada pequena ação repetida é uma expressão do pensamento e, com o tempo, cria uma realidade tangível e visível. Assim como uma pedra jogada em um lago cria ondas que se espalham, nossos hábitos e padrões mentais reverberam, moldando nosso corpo e nossa vida. Nossa condição física, emocional e até mesmo financeira reflete o que cultivamos internamente. Cada aspecto de nossa existência é uma manifestação do que acreditamos, desejamos e praticamos de forma consistente. Uma mente disciplinada é o solo fértil para a criação de hábitos saudáveis e transformadores. Uma pessoa com clareza
De propósito, reflete essa ordem interna em sua rotina, seja através de atividades físicas, alimentação equilibrada ou práticas espirituais. Essa disciplina mental se manifesta em um corpo forte, saudável e harmonioso. Por outro lado, uma mente desorganizada tende a gerar comportamentos prejudiciais. O resultado disso é visível em corpos desbalanceados, fadiga crônica e problemas de saúde. A falta de disciplina interna frequentemente leva ao consumo excessivo de alimentos processados, sedentarismo e padrões de sono irregulares, prazeres momentâneos que resultam em desequilíbrios físicos e emocionais duradouros. Aristóteles resumiu isso perfeitamente ao dizer: nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Pequenos gestos de cuidado e consistência acumulam resultados significativos ao longo do tempo. Por exemplo, o simples hábito de beber mais água diariamente pode parecer trivial, mas, com o tempo, transforma a energia, a pele e a saúde geral. Esse é o princípio da correspondência em ação. Pequenas mudanças no microcosmo da mente e das intenções manifestam grandes transformações no macrocosmo da vida. Portanto, para alterar resultados externos, seja na saúde, nas finanças ou nos relacionamentos, devemos começar internamente, alinhando mente e espírito. O poder desse princípio reside na capacidade de transformar nossa realidade externa ao mudar pensamentos e crenças internas. Cultivando disciplina, cuidado e amor próprio, nossos hábitos diários passam a refletir essa nova configuração interna. E, gradualmente, nosso ambiente externo se ajusta para harmonizar-se com essa transformação. Aqueles que possuem clareza de propósito e direção desenvolvem hábitos que sustentam seus objetivos. Um corpo forte, uma mente equilibrada e uma vida organizada são reflexos de uma alma alinhada, que encontrou significado e expressa isso em cada ação diária. O princípio de correspondência nos revela que essa sabedoria antiga não é apenas teoria, mas um mapa prático para uma vida mais autêntica, intencional e harmoniosa. Aplicar esse princípio ao cotidiano nos ajuda a equilibrar o mundo interno e externo, trazendo clareza mental, bem-estar emocional e uma vida plena. Assim como o universo se organiza em ciclos e harmonia, também devemos buscar equilíbrio dentro de nós mesmos. No cerne do cosmos, há uma melodia vibrante e cada um de nós é uma nota ressoando nessa sinfonia universal. O que cultivamos internamente ecoa externamente, moldando nossa realidade. Nossos pensamentos, crenças e hábitos diários são os fios invisíveis que tecem a realidade ao nosso redor. O princípio de correspondência nos lembra que somos escultores de nossa própria existência. Nossa consciência é a madeira e nossas ações são as ferramentas que moldam nossa obra-prima. Assim como um lago reflete as estrelas no céu, a vida responde precisamente ao que emanamos da alma. Se buscamos paz, devemos cultivar serenidade. Se desejamos força, devemos alimentá-la com disciplina. E se queremos amor, devemos brilhar como uma chama pura e acolhedora. Que cada escolha feita seja uma oração silenciosa, ecoando na eternidade e trazendo à tona a expressão mais elevada do nosso ser. Como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. Obrigado por assistir.